graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar um novo assunto. O assunto agora é construindo um caráter cristão. É um assunto de muita relevância para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Nós vemos que o caráter, falando da parte humana, nós vemos que cada dia mais ele se degrada, cada dia mais o homem não tem essa virtude ou tenta desenvolver essa virtude do caráter. E o cristão, ele tem extrema necessidade de, como filho de Deus e salvo por Jesus Cristo, de desenvolver um caráter cristão para ser luz do mundo e sal da terra. Então, essa é a proposta nossa nessa nova sequência de estudo. Nós vamos apresentar princípios, vamos apresentar tópicos, tá? Não vamos nos aprofundarmos neles. A intenção é que você reflita, que você, em cima desses tópicos, desses assuntos, você desenvolva a sua vida cristã, estudando, buscando, né, lendo, se aprofundando no assunto, ok? E estamos aqui para te ajudar. Você tem os canais de comunicação comigo e não hesite. Tem dúvida, tem ideias, mande para nós. Estamos aqui à sua disposição. O interesse é que a igreja cresça e cresça com sabedoria e saúde espiritual. Amém? Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos lá colocar o PowerPoint para a nossa primeira aula. Ok? Ok? Construindo um caráter cristão. A aula de número 1. Nós vamos começar a falar sobre o caráter do ser humano. E já indo para a questão do caráter cristão, não é? Paulo escreve à igreja em Gálatas, na Galácia, né? No capítulo 2 e 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2 e 20. Veja bem, Paulo, ele tinha consciência de que para ter um caráter cristão, para ser um bom servo de Deus, um servo bom e fiel, e desempenhar o ID do Senhor Jesus Cristo, ele deixa nesse versículo 4 pontos principais. O primeiro ponto: já estou crucificado com Cristo. Não que Paulo foi crucificado, mas ele se colocou no lugar de Cristo e, vendo o seu sacrifício na cruz, ele disse: olha, eu tenho que estar com Cristo. E para eu estar com Cristo, eu preciso de entender a sua crucificação. Eu preciso de entender o que é a salvação que Cristo trouxe a mim morrendo na cruz do Calvário. E ele disse: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir dele entender o sacrifício de cruz Desculpa. A partir do momento em que ele entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvá-lo, ele disse: olha, agora eu sou uma nova criatura. E a partir do momento em que eu sou uma nova criatura em Cristo, não sou eu mais que vivo, não sou eu mais que determino as minhas regras, não sou eu mais que determino como eu devo conduzir a minha vida, mas Cristo, que vive em mim. E ele vivendo em mim, ele vai trazer para dentro de mim aquilo que é necessário. Através do Espírito Santo, eu vou ter o esclarecimento de como ter um verdadeiro caráter cristão,
que vai refletir na igreja e que vai refletir ao mundo. Outro ponto. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé de Deus. Então, Paulo se mostra humano, como nós. Mas só que eu, como humano, não vivo mais sob as minhas vontades. Mas eu vivo pela fé do Filho de Deus. E pela fé, é como diz aquele hino, rompendo em fé. Pela fé, eu estou disposto a mudar o meu caráter, mudar as minhas atitudes e desenvolver e construir um caráter que agrada a Deus e que reflita isso ao mundo, como eu disse no início, para que eu seja luz do mundo e sal da terra. E ele diz o seguinte, olha, esse caráter meu, humano, para que eu o torne um caráter de que as pessoas possam ver Cristo vivendo em mim, eu digo o seguinte, isso eu consegui porque Ele me amou e Ele se entregou a si por mim. Então, Paulo aqui, nesse versículo, ele destrincha a sua vontade de fazer aquilo que Deus pede. E isso vai atingir diretamente o seu caráter. Né? Em próprio Gálatas 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. Não é? Ali é o desenvolvimento de um caráter cristão completo. Cada ponto daquele, não é? Mostra que eu tenho que buscar o desenvolvimento. E hoje, o que o mundo mais precisa de ver no cristão chama-se caráter. E um caráter controlado por Deus. Amém? Então vamos para o próximo. É o seguinte, o caráter humano. Todo ser humano, ele tem um caráter. Ok? Então, é o seguinte, ele tem do lado aí das setinhas vermelhas, ele pode ter um caráter mau e ímpio, e ele pode ter um caráter bom e santo. Mas eu digo o seguinte, o homem que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, com certeza, ele desenvolve um caráter mau e ímpio. Ah, mas eu vejo tantas pessoas boas, tantas pessoas fazendo caridade. Quando eu falo mau e ímpio, é a intenção do seu coração. É a questão em que, depois que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. E Romanos 3:3, Paulo é bem claro, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João 3:16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a questão de resgatar o homem do seu pecado. Então é aquilo que eu disse. Nós somos pecadores salvos. E sendo pecadores salvos, nós ainda não estamos livres da semente do pecado, mas salvos em Jesus, nós vamos querer desenvolver a outra parte, que é ter um caráter bom e um caráter santo. Paulo diz o seguinte, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esse é o fiel da balança, em que o homem de Deus, controlado, tendo um caráter cristão, ele vai controlá-la em que, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele tem na balança a questão, né, do mal
e do bom, do ímpio e do santo. Mas ele sempre tende à questão de ser santo. Porque a própria Bíblia diz: sede santos, como eu sou santo. Não eu, Paulo, mas a descrição da Bíblia. E também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o homem controlado por Deus, o homem controlado, né, pelo Espírito Santo, ele vai sempre buscar a questão do caráter bom e santo, mesmo sabendo que nele ainda habita a semente do pecado, que é o mal e o ímpio. Paulo também diz: olha, tem muitas coisas que eu não quero fazer e eu faço. Tem outras coisas que eu quero fazer e não consigo. Paulo mostra nesse versículo justamente esse dilema em que ele, como servo de Deus, muitas coisas, ele ainda sob a semente do pecado, às vezes ele comete erros, mas ele não quer cometê-los. Isso é um desvio e não uma prática. Então, a gente tem que começar a balizar a questão do construindo um caráter cristão dessa forma. Eu continuo humano, a semente do pecado continua habitando em mim. Porém, eu sou humano, aceitei o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fui regenerado, nós vamos ver nessa palavra, passei pelo novo nascimento, sou uma nova criatura em Cristo. Então, eu sempre vou buscar o bom e o santo. E cada vez que eu me aplico mais a buscar aquilo que é de Deus, o meu caráter, ele se desenvolve. E com isso, eu puxo a minha vida para a santidade, como também todos aqueles que estão ao meu redor. E o mundo vê em mim uma pessoa que tem um caráter em que Cristo vive em mim, como Paulo diz em Gálatas 2:20. Porque a questão foi isso. Deus criou o homem bom e perfeito, porque ele criou a sua imagem e semelhança. Está lá onde? No capítulo 1 de Gênesis, verso 27. Porém, o que aconteceu? O homem não deu ouvido àquilo que Deus tinha dito. Né? De toda a árvore comerá, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A serpente, né? Que ali estava sob o domínio de Satanás, veio, enganou Eva, ou confundiu Eva nos conceitos em que Deus tinha dito. Eva tomou do fruto que não deveria. Deu a seu marido Adão. Ele também comeu. A partir dali, o caráter santo da imagem e semelhança de Deus, o caráter que Deus criou o homem, bom e perfeito, ele foi deturpado pelo pecado. E pela deturpação do seu caráter, o homem veio a ser mau e ímpio sobre a face da terra. Certo? Então, a próxima aula, nós vamos trabalhar mais um assunto, que seria o caráter na realidade do ser humano. O que é o caráter de Adão, depois que Adão e Eva pecaram, dali para cá, até os dias de hoje. Ok? Então, eu te convido para estar comigo na próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.